Olá, foi apresentado pelo governo federal o balanço de ações interministeriais para evitar congestionamentos nas vias de acesso ao Porto de Santos, em São Paulo, por ocasião do escoamento da safra de grãos 2013-2014. Medidas como agendamento das entregas pelos caminhoneiros, multas para quem não cumpriu as regras, fiscalização nas rodovias e campanha educativa voltada aos motoristas ajudaram a organizar o escoamento da produção. Veja como foi a apresentação do balanço pelo governo. Prazer estar com vocês mais uma vez. Esse nosso rápido encontro hoje é para fazer um balanço vamos chamar assim, da primeira fase do escoamento da safra em 2014, que pega principalmente o pico de movimentação de soja, tá? E que em anos anteriores foram presenciados no porto, nos acessos ao Porto de Santos, uma série de problemas que acabaram provocando transtornos gerais nas estradas, na cidade, etc. Antes de passar a falar números sobre o que aconteceu esse ano, procurando, quando possível, fazer comparações com o ano passado, eu tenho que pontuar aqui todo o esforço para a harmonização do corredor Santos no escoamento da safra de soja esse ano, foi fruto de uma cooperação entre o governo federal, o governo estadual, governos estaduais e administrações municipais. No âmbito do governo federal, houve uma interação muito forte entre o Ministério da Agricultura, Ministério do Transportes e Secretaria de Portos, com suas respectivas agências reguladoras que participaram do esforço. A administração da CODESP também teve um envolvimento completo nesse esforço. No estado de São Paulo, tanto a Polícia Militar, Polícia Rodoviária, a Artesp, quanto a Secretaria de Transportes nos deram total apoio. O governo do Mato Grosso também se engajou diretamente nesse esforço. As prefeituras municipais de Guarujá, Cubatão e Santos, além, obviamente, de algumas empresas que devem ser mencionadas, a Ecovias, a Ecopátio, o Rodoparque e a Rumo Logística, que participaram aí do esforço, principalmente com a disponibilização de pátios reguladores. Para falar rapidamente do nosso esforço, eu vou passar a palavra para o Dr. Montenegro, que até fevereiro era diretor da área de logística lá na CEP e recentemente foi guindado ao posto de diretor de planejamento da CODESP, e que foi responsável desde dezembro pela gerência da safra. Ele vai fazer uma rápida referência aqui ao processo e a números, Montenegro, sem se ater demais naquelas ações, mas vamos direto aos pontos para depois a gente poder passar para perguntas. Obrigado. Ok, então vamos, uma apresentação resumida. Na verdade, a gente começou esse processo com a criação do grupo interministerial, envolvendo o Ministério do Transporte, o Ministério da Agricultura e a CEP, justamente por conta dos problemas que ocorreram em 2013. O relatório desse grupo apontou para uma série de medidas, mas com um foco muito importante numa melhoria de gestão do escoamento da safra, da organização do acesso de veículos aos portos e principalmente do Porto de Santos. E com base nesse relatório e do projeto que a CEP já vinha desenvolvendo, que estava no PAC, que a gente chamou de Cadeia Logística Inteligente. Então a gente já tinha esse projeto do PAC já desenvolvendo um investimento na área de gestão e o relatório do grupo nos motivou a iniciar um piloto imediatamente no Porto de Santos para a organização do acesso. Essa experiência já tinha sido feita no Porto de Paranaguá e a gente se utilizou das ferramentas que a gente já tinha desenvolvido até o momento e começamos. O ministro já comentou de todos que participaram, mas acho que vale a pena reforçar a importância do trabalho conjunto. Assim, o tempo todo, uma equipe enorme trabalhando em conjunto, com relatórios diários. Eu vou mostrar um pouco rápido aqui.
monitorando todo o conjunto de ações que a gente planejou. A gente começou em dezembro com a publicação das regras de acesso ao Porto de Santos. Essas regras previam multas para veículos que chegassem fora do horário programado, agendado, e também fizemos uma chamada pública para outras áreas. Já havia algumas áreas de triagem, 2 pátios já sedimentados na Baixada Santista, e a gente abriu chamada, inclusive, para pátios que pudessem estar posicionados no Planalto, em São Paulo. Em janeiro, a gente começou já a acompanhar o cumprimento das regras, e aí travamos aí em conjunto um plano que a gente chamou de plano de competências, em que uma central de monitoramento dentro do Porto de Santos seguia dois caminhos, ou um caminho de contingência, se a gente percebesse alguma ação que pudesse paralisar o fluxo, e principalmente trabalhando na ação mais estruturante, que era organizar o agendamento e, com isso, permitir que os veículos chegassem de forma encadeada ao porto, evitando picos desorganizados que pudessem gerar congestionamento. Também começamos a fazer uma limpeza no entorno do porto, principalmente retirando veículos que estavam abandonados, veículos estacionados irregularmente. Foi um esforço muito grande junto às prefeituras para manter as vias livres. A ANTAC e a NTT também encaminharam um convênio para fiscalização conjunta, incluindo também a parte do acesso ferroviário, e também iniciamos uma campanha educativa. Em fevereiro, a gente começou efetivamente o monitoramento, foi no primeiro dia útil de fevereiro, no dia 3 de fevereiro, com toda a equipe monitorando. Eram 2 esforços, um no porto e um nas vias de acesso, e também começamos também um início da fiscalização, com apoio do Ministério do Transporte, da NTT, nas rodovias de acesso. Então a gente começou a acompanhar desde a saída do veículo da origem, se ele estava programado e agendado, ali já era dada toda a orientação aos veículos, e isso iniciou essa mudança cultural. A ANTAC publicou a resolução, inclusive prevendo sanções para descumprimento das regras, e nós implantamos o núcleo de fiscalização lá no porto, efetivamente. Isso aqui só as imagens das centrais de monitoramento, tanto no Porto de Santos quanto no grupo Ecovias, em que a gente ficou monitorando o tempo inteiro, estamos monitorando nesse momento, o tempo todo, a chegada de caminhões e possíveis contingências. A gente não aciona as competências do plano já desde o início de março, por problemas que pudessem ter alguma coisa relacionada com movimentação. Os problemas são menores, em geral relacionados a acidentes. Isso aqui é uma imagem só ilustrativa dos relatórios que a gente monitorou esse tempo todo. A campanha educativa muito forte que a gente fez para tentar essa mudança cultural e muito focada no caminhoneiro. A gente vai perceber o maior benefício para o caminhoneiro. Isso aqui é as ações de sinalização e organização das vias no entorno do porto. E aqui alguns números. Nós efetivamente não tivemos, isso eu acho que é um ponto mais importante a ressaltar, não tivemos problemas crônicos com formação de fila no Porto de Santos esse ano. Aconteceram no início do plano algumas contingências que foram resolvidas em questão de horas ali, isso estava resolvido. Depois, com a adesão ao plano de agendamento, a gente realmente não teve nenhum problema de congestionamento. Pelo contrário, o que a gente verifica hoje em Santos, e agora lá, eu estou lotado lá e mais próximo, visito praticamente diariamente os terminais, a gente vê uma organização que realmente impressiona. Não é possível mais identificar veículos aguardando fora do porto. Isso assim, estou falando focado muito na movimentação de grãos por conta do pico da safra, e isso já gerou uma movimentação geral de boas expectativas, e hoje não se imagina voltar atrás nesse processo. Em março, a gente bateu o recorde de movimentação de soja, isso é recorde histórico aí, e o volume de movimentação de soja foi 40% maior do que o ano anterior, 2013. E mesmo assim, no período de março, foi um período de muita movimentação de soja, não tivemos nenhuma ocorrência relacionada a congestionamento.
E também, em março, batemos o recorde histórico de movimentação de caminhões de granéis de origem vegetal, que foi praticamente 3 mil caminhões num único dia. Assim, o Porto de Santos recebeu, nesse período aí de pico, alguma coisa em torno de, assim, no dia mais movimentado, alguma coisa em torno de 12.500 a 13 mil veículos num só dia. Mas veículos de granéis de origem vegetal foi recorde histórico, 3 mil veículos, sem nenhuma ocorrência de congestionamento nesse dia aí e nos outros também desses meses de monitoramento. Aqui o principal resultado, mesmo com o aumento da movimentação de caminhões, assim, numa observação mais ampla, nós tivemos aí esse índice que nós vamos aprimorar, inclusive a medição dele para o ano que vem, mas nós tivemos efetivamente uma redução muito grande do tempo de permanência dos veículos nos pátios e para recepção pelos terminais. Assim, o que nós temos notado é que no ano passado a gente falava em dias, nesse ano a gente fala em horas. Então, assim, esse é o maior ganho, porque a gente reduz custo logístico, custo Brasil, a gente reduz. O caminhoneiro, se tiver que estacionar, por um período muito curto e ele estaciona em local seguro e a gente consegue fazer essas chegadas programadas. Há um processo que a gente precisa enfrentar, que são os veículos que antecipam a viagem. Esse chega atrasado, às vezes, porque quer, né, porque ele está programado e ele antecipa a viagem, e ele tenta antecipar a viagem para fazer mais viagens e tentar transportar mais vezes. Isso se relaciona com a questão da lei do descanso do motorista, e a gente precisa focar até para aprimorar esses números. Isso aqui, o resultado do monitoramento da NTT em campo, isso é feito com uma amostragem em campo, e ali os motoristas eram orientados, então, a cumprir as regras de agendamento. Nós partimos aí de um percentual no início do monitoramento, foi na primeira quinzena de fevereiro, foi dia 15 de fevereiro a gente começou esse trabalho. É um trabalho muito importante da NTT, e chegamos aí no final de março com um agendamento, assim, 96% dos veículos eram abordados, estavam agendados para o Porto de Santos. E nós verificamos lá no Porto um crescimento muito parecido nesse período. E lá a gente identificou a chegada dentro da janela que nós estabelecemos, era uma janela de 6 horas, com uma tolerância de 5 horas antes, né? Então ele tinha uma janela de 11 horas para chegar. Essa janela ela é necessária porque o veículo sai de muito longe, e nós chegamos aí no final, na última semana de abril, assim, a gente tem o número aí de 18 de abril, mas chegou muito próximo a 70% de veículos agendados e chegando dentro da janela. Esse número, a evolução desse número mostra a adesão. Isso foi muito rápido, né? Foi um período muito curto de mudança cultural. Isso muda a cultura de organização do acesso e nos mostra o caminho aí da estruturação desse processo. Nós implantamos um novo pátio no Planalto. Então, agregando aos dois que já tinha, a gente homologou um novo pátio em Sumaré, e algumas empresas começaram a usar esse pátio, e dali sim sair agendado para o Porto. Isso melhorou muito os números, e isso permitiu que o fluxo na descida da serra fosse muito encadeado. Os resultados, antes até eu tenho um outro slide para mostrar, mas só mostrar aqui na frente. Tá, eu volto ali. Mas o resultado, isso aqui mostrando uma das empresas que utilizou o pátio, utilizou mais fortemente. O pátio foi o Tegrão. O Tegrão, ele tem uma característica, ele é um terminal que não é verticalizado, ou seja, ele não produz a soja que ele movimenta. Ele é um prestador de serviço logístico. Ou seja, ele tem menos influência com o dono da carga que encaminha a carga a ele, é um cliente dele. E ele usou o Pátio Sumaré, e os números estão colocados aí. Ele partiu de um agendamento de 24%, chegou a 84%, e hoje ele tem um número de mais de 70% chegando dentro da janela no terminal. O Tegrão foi um dos terminais que foram multados e que recebeu auto de infração e que efetivamente se tornou multa, e hoje ele tem um dos melhores desempenhos do conjunto de terminais que participaram desse projeto. Isso aqui só para mostrar um esforço que nós estamos fazendo também, já começamos, com o apoio da iniciativa privada, de um novo acesso à margem esquerda, no Guarujá, um novo acesso ao porto, e a gente tem uma rua que a gente chama de Rua do Adubo, que tem um problema crônico lá de congestionamentos, e a gente está já
no desenvolvimento desse novo acesso. A gente acredita que mais 2 meses esse novo acesso já vai estar operacional, já para a próxima safra. Para o ano que vem, aí falando de agendamento, nós já vamos começar já no segundo semestre, já estamos programados, de iniciar a implantação do projeto que está no PAC, que é o projeto do Cadeia Logística Inteligente, que prevê uma automação de todo esse controle. Então, o veículo, desde a saída, na sua origem, vai ser monitorado por tecnologia de radiofrequência e leituras de caracteres, e a gente vai acompanhar esse veículo em todo o processo até chegar no porto, e vamos poder identificar se tem fluxos inesperados, e aí tomar ações com muito mais rapidez. Todos os equipamentos de entrada no porto também, os gates de entrada, vão ser automatizados e conectados ao sistema. Assim como parceiros, como praças de pedágio. Então a gente vai ter um monitoramento completo do escoamento da safra de forma automatizada, né? A gente está trabalhando muito forte junto à NTT, à EPL, para implantar todos esses equipamentos. Começamos já, agora a própria Codesp lança os editais de compra desses equipamentos automatizados, os gates, agora no final de maio. A gente já está com o edital pronto, já nos últimos ajustes para lançar, inclusive em formato RDC, a gente lança o edital agora no final de maio. E as outras ações de cadastramento dos caminhões com etiquetas inteligentes e tal que a gente colocou, a gente começa imediatamente. Então era os números mais gerais, a gente fica à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigado. Gostaria de acrescentar que todo esse sistema de agendamento e monitoramento, ele não é desativado agora. Tá? Ele continua permanentemente, a gente tem já a entrada do açúcar, que a gente já entramos no período de safra da cana-de-açúcar, então tem um pico de movimentação de açúcar nos próximos meses, depois tem a safrinha de milho, então a movimentação de granéis de origem vegetal é permanente em Santos, e esse sistema ele vai ser aprimorado, mas não vai ser desativado. Tá? Hoje ele continua valendo e continuará valendo continuamente daqui para frente. Óbvio, com espaço para aprimoramentos. Sempre que for possível, com medidas de gestão, reduzir requisitos e facilitar, isso será feito, mas de forma consonante com o bom funcionamento do escoamento. Eu queria colocar 2 assuntos que acho que são relevantes. Primeiro, também este ano houve um uso mais intenso da ferrovia. Então, na soja, por exemplo, foi incrementado em 647 mil toneladas transportado por ferrovia. Só na soja. Farelo de soja mais 60 mil toneladas, açúcar 523 mil toneladas e celulose 365 mil. E houve um impacto que favoreceu, no caso essa logística, da diminuição da safra de milho. Houve um decréscimo substantivo da safra de milho, mas com isso foi possível utilizar melhor o sistema ferroviário para o escoamento da safra de soja e de farelo de soja. Por outro lado, também anunciar de que está em pleno andamento a duplicação de Campinas a Santos da ALL, e não tem impacto diretamente na safra desse ano, mas concluindo-se até dezembro, como se prevê, vai ter um impacto muito positivo no escoamento da próxima safra. Um outro ponto importante também é dizer que o escoamento pela Calha Norte, ele se fez e continua fazendo o escoamento da safra do Mato Grosso para o porto de Miritituba, onde é embarcado em barcaças, e o comboio percorre 1.000 quilômetros em 3 dias e chega até o porto de Vila do Conde, e lá é exportado em grandes navios. Inclusive a Bung, recentemente nós estivemos lá com a presidenta Dilma, onde foi inaugurado esse sistema Miritituba a Vila do Conde. E isso fez com que parte da safra continuasse e ampliasse o escoamento pela Calha Norte através da 163, que teve trafegabilidade durante todo o período de escoamento e vai continuar assim até chegarmos à pavimentação completa da 163 no estado do Pará. Ela já está em boa parte pavimentada e queremos pavimentá-la por completo
até mais, talvez, no 2016 esteja tudo concluído até Santarém, a pavimentação da 163. Mas, de qualquer forma, já é utilizado hoje como uma rota de escoamento da safra do Mato Grosso a Calha Norte, através desse sistema Miritituba-Vila do Conde. Então, queria colocar isso que também foi... É claro que eu acho que o sucesso desse escoamento se deu muito mais pelo agendamento do que por essas outras questões, mas, de qualquer forma, todo o assunto está sendo contemplado na sua inteireza, com outras vertentes de escoamento, de aliviar a sobrecarga sobre o Porto de Santos e Paranaguá. Muito importante que o ministro César Borges coloca efetivamente, tivemos algumas condições favoráveis esse ano, também choveu menos, tivemos oportunidades então de ter embarques mais rápido, tanto em origem quanto destino. São fatores que contribuíram, mas essas medidas de gestão tiveram uma contribuição fundamental na organização da chegada e, portanto, na diminuição dos impactos na Baixada Santista. O corredor norte é talvez o corredor mais importante de expansão hoje, com o avanço da fronteira agrícola no norte do centro-oeste e as ações que o governo vem tomando para prover infraestrutura para escoamento pela região norte, seja por hidrovia, seja por rodovia e, né, César, ferrovia. Vamos chegar lá. O corredor norte vai ser efetivamente um corredor extremamente importante, e já vem demonstrando essa importância, inclusive com instalação de empreendimentos privados, como foi mencionado aqui pelo ministro César Borges. Essa utilização, inclusive, da ferrovia, ela também foi possível porque a Ferronorte, né, que no caso a LL chegou até Rondonópolis, então houve muito embarque em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Por outro lado, acredito que no próximo ano também, nós estaremos no dia 22 desse mês, dando por entregue, porque o trecho está todo concluído, de Anápolis até Itaqui. Então, a Norte-Sul com o Carajás, que hoje já exporta em torno de 3,5 milhões de toneladas, será também uma vertente de exportação de soja do Centro-Oeste, que poderá chegar em qualquer pátio da Norte-Sul, seja em Palmas, seja em Gurupi, ou seja em Anápolis mesmo, e escoar a soja saindo por Itaqui, que é um porto também que nós podíamos considerar da Calha Norte, porque Itaqui, sendo Maranhão, está muito próximo ali de Vila do Conde, muito próximo do Equador, e tem vantagens comparativas e competitivas em relação à exportação, por exemplo, para a Europa, para a costa leste americana e para, no caso, a Ásia, quem atravessar o Canal de Panamá, que está sendo expandido. Então, o futuro do escoamento de grãos será efetivamente a Calha Norte. Não é? Então, não deixaremos nunca de usar Santos, porque haverá necessidade de usar Santos, a soja produzida no Rio Grande do Sul sairá para o Rio Grande, sem sombra de dúvida, mas o grande centro produtor de soja do país hoje, que tem um potencial de crescimento muito grande, aí o ministro Nery pode falar melhor do que nós, porque ele é lá do estado do Mato Grosso, é exatamente no Mato Grosso. E do Mato Grosso, a logística indica que é a Calha Norte aquela que melhor vai ter custo de frete de logística. E dizer também que houve já uma redução do custo logístico do escoamento da safra. Não só se acabou com as filas, como também se houve uma redução aí razoável, né, em torno de 10% do frete, por conta de não ter fila e por conta de você organizar essa logística de escoamento. Então, acho que são fatos importantes a serem comemorados com relação ao escoamento da safra 2014. Perfeito. Bom, boa tarde a todos. Eu primeiro gostaria de pedir desculpa, acabei atrasando um pouco em função do compromisso lá no Planalto, mas eu gostaria aqui de reconhecer realmente como ministro de Agricultura as ações que foram implementadas, em algumas delas demandadas pelo Ministério da Agricultura, pela Secretaria de Portos, pelo nosso ministro, e também pelo Transporte, Ministério do Transporte. É latente, a imprensa mesmo está divulgando que funcionou muito bem o escoamento
com relação ao ano passado, se comparado com o ano passado. Esse ano nós exportamos talvez um pouco menos de milho, tem uma previsão de exportar um pouco menos de milho, mas teve um crescimento significativo no escoamento e na exportação da soja. Tivemos alguns problemas iniciais com alguns pontos, né, que foram principalmente no estado de Mato Grosso, um pouco em função do excesso de chuva, mas eu sou testemunha e à época como secretário de Política Agrícola, que realmente o Ministério demandou e o Ministério dos Transportes agiu rápido e fez a recuperação da malha, ao menos nos tapa-buracos, agindo de forma bastante eficiente. Tem que se reconhecer isso. Inclusive, com o escoamento de parte da produção do Médio Norte, do sul do Pará, do Médio Norte mato-grossense, do sul do Pará, pelo eixo da 163, mesmo em época de chuva, né, tendo pavimentado 1.100 e poucos quilômetros, mas ainda faltando 180 quilômetros de pavimentação. Em épocas de chuva, o escoamento se deu em função das patrulhas que estavam lá, principalmente nos pontos mais críticos, fazendo as recuperações no momento certo. E o ministro César Borges também colocou e que ajudou com certeza muito o escoamento pelos trilhos, pela malha rodoferroviária, né? O terminal de Rondonópolis, passando de Alto Taquari a Rondonópolis, com 4 terminais de embarque, com certeza deu um fluxo muito significativo do ponto de vista da produção do estado de Mato Grosso. O estado de Mato Grosso é meu estado, mas é o estado que está com um crescimento maior e que tem realmente contribuído com as filas no sul, no sul do país. E essas ações, elas foram de certa forma integradas e acabaram ajudando e muito. E a questão do agendamento. Na Secretaria dos Portos, realmente, eu tenho um contato diário quase que com as trade, com o setor, com a produção, com a ProSoja, com as federações, e você percebe com muita tranquilidade que, se comparado com o ano passado, o escoamento desse ano funcionou muito melhor. Obviamente que ainda temos muito a avançar e as coisas estão acontecendo. Se nós concluirmos a 163 agora, durante 2015, que é a nossa vontade enquanto Ministério da Agricultura, com certeza a produção vai continuar avançando, tem muita área degradada de pastagem que vai ser incorporada ao sistema de produção de grãos e nós vamos estar reduzindo o custo e, consequentemente, também diminuindo as filas nos portos. Então, nós estamos muito motivados. Sabemos que da agora para frente, inclusive, vai ser melhor. Nós estamos com uma boa previsão de safra de milho no centro-oeste, principalmente no estado de Mato Grosso. O escoamento vai se dar exatamente na seca, quando nós vamos ter bem menos problema de fazer a manutenção daquela malha ainda que hoje sem ser pavimentado. Então, realmente, entendemos que funcionou bem, ministro César Borges, e agradecemos a forma como o Ministério do Transporte e a Secretaria de Portos têm atendido as demandas do Ministério da Agricultura. E está aí, o custo do frete, se comparado com o ano passado, foi reduzido em função dessa celeridade. Menos fila, obviamente que isso, menos estresse, menos acidente, e, consequentemente, uma redução no custo de produção, que é o nosso objetivo enquanto Ministério da Agricultura. Bom, está aberto as perguntas aí que os senhores acharem necessário. Só pode dar Leonardo, da agência Reuters, tudo bem? Ministro Guedes, só pode dar uma quantificação dessa boa previsão da safra de milho que o senhor mencionou agora? Nós vamos ter uma queda na previsão se comparado com o ano passado, de 3 milhões de toneladas. No total foi... me passa o número aí, sabe? Fazendo favor, se tem... a segunda safra foi 44 milhões de toneladas e a primeira safra foi 37, se não me engano, dando aí 79 a quase 80 milhões de toneladas. E tem uma previsão no último levantamento de 74 milhões de toneladas, com uma perspectiva de recuperação, tendo em vista que a chuva, principalmente no centro-oeste e no Mato Grosso, elas estão se estendendo e tem uma previsão de recuperação aí para o próximo levantamento. Eu também não, Não, deixa eu repetir então, deixa eu pegar os números certos. No ano passado nós colhemos... boa, mas vai cair, isso que a gente não entendeu. Não, no ano passado, entre a primeira safra e a segunda safra, nós colhemos
é exatamente 81.505.000 toneladas, entre a primeira e a segunda safra. Tá? A primeira safra, se vocês quiserem anotar, foi de 30 e... Vou pegar aqui. A primeira safra foi de 34.576.000 e a segunda safra foi de 46.928.000 toneladas. Esse ano nós estamos com uma previsão de uma queda, né, para chegarmos a 78 milhões de toneladas, de 3 a 3 milhões de toneladas de quebra. Em função do excedente de chuva, principalmente no centro-oeste, e um pouco de seca no Goiás, também na região do centro-oeste. As duas safras juntas vão dar 78 milhões, então. Isso, exatamente. Mas por que é boa, então? Se é menor? Não, a do milho nós tínhamos a perspectiva de colher 76 milhões de toneladas, em função da seca, do clima, né? E a recuperação, na segunda levantamento de safra feito pela Conab, ele está tendo uma recuperação para 78 milhões de toneladas. Com uma possibilidade da próxima de apresentar talvez uma melhora. Agora, se comparar a soja nós temos, ano passado colhemos 84 milhões de toneladas e tem uma previsão esse ano de 89 a 90 milhões de toneladas. Obviamente que ela não está fechada ainda, mas a previsão é 90? Isso. 89 a 90 milhões de toneladas. A previsão de total, no ano passado nós colhemos 186 milhões de toneladas e esse ano a previsão de 190 milhões e 750 mil toneladas. Um crescimento sendo global de 3 milhões a 4 milhões de toneladas. É 190 milhões e 700 mil toneladas. Esses dados estão disponíveis no site da Conab. Alô? Oi, Danilo Fariello, do Globo. Eu queria fazer uma pergunta específica sobre ferrovias, porque do PIL que foi lançado, havia uma expectativa grande de escoamento de safra por ferrovias. O ministro César Borges anunciou há algum tempo que iam ser lançados programas de manifestação de interesse aí para retomar o programa de ferrovias. Eu queria saber em que pé que está esse processo e se isso pode, porque muito se falou aqui em BR-163, se ainda ainda são cogitados esses projetos de ferrovias para o auxílio do escoamento da safra brasileira. Olha, o projeto de ferrovias ele continua todo de pé. O que nós estamos fazendo é tomando as providências necessárias para que ele fique efetivamente bem posto para o mercado, né, o setor privado, né, passando por as etapas necessárias de organização do processo. Nós temos a FICO aprovado pelo Tribunal de Contas da União, né, a FICO que vai de Lucas do Rio Verde até Campinorte, né, e esse trecho está em fase de poder ir a leilão. O que nós queremos é a consulta ao mercado desde que haja interessado. Só faremos leilão desde que tenhamos o interessado do setor privado, mas continua de pé. Há também manifestação de interesses de várias empresas em trechos específicos, como todos os noticiários, que as trades têm interesse num trecho inicialmente era Lucas do Rio Verde a Miritituba, mas agora mudaram um pouco para Sinop até Miritituba, porque até Sinop a 163 deverá ser duplicada, já foi feita a licitação da duplicação da 163 no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, até Sinop. Mas nós temos também uma PMI lançada para estudar a duplicação da própria 163 de Sinop até Miritituba. Ou seja, são várias opções. Nós não vamos abrir mão de modal nenhum. Acho que os modais têm que coexistir, seja ele rodoviário, seja ele ferroviário, seja ele hidroviário. Nós vamos trabalhar com todas as possibilidades de modais, não é? Então, há também o interesse de um escoamento de Sapezal para Porto Velho, não é? E vamos continuar trabalhando. Agora, claro que tudo isso depende da conjuntura, da análise, do entendimento. Nós estamos fazendo da forma mais transparente possível, conversando com o setor privado. Então, eu diria que
Lucas do Rio Verde já citei, aprovado pelo TCU. As demais nós vamos fazer PMI para poder você mitigar o risco de engenharia. Então vamos fazer PMI para todos esses trechos, né? Não só esses que eu citei, mas, por exemplo, a Ceilândia, Barcarena, continua de pé, e todos os outros trechos que estão no PIO. Né? Então o PIO continua andando, agora estamos dando consistência, solidez ao programa para que quando ele saia com sucesso absoluto. Ministro, o senhor falou que o trecho lá de Lucas do Rio Verde já foi aprovado pelo TCU e o senhor está esperando manifestação de interesse do mercado. O que houve? Não tem manifestação de interesse do mercado por esse trecho? Não, nós estamos esperando que o mercado ele possa se agrupar, fazer os consórcios necessários para mostrar o interesse. Na hora que eu tiver certeza que eles vão bidar no leilão que nós fizermos, então nós vamos lançar. Alguns pedem mais tempo para poder aprofundar estudos de engenharia, verificar a CAPEX, né? O Tribunal de Contas, todos acompanharam esse processo, reduziu o CAPEX, né? Que nós lançamos com o CAPEX, o Tribunal reduziu em 30%, nós fizemos um embargo, com isso nós recuperamos 15% do CAPEX que tinha sido reduzido, mas o setor está aprimorando seus estudos para saber se o CAPEX que o tribunal acha que é viável é aquele que o setor privado também acha que é viável. Senão, se for um CAPEX que esteja aquém do CAPEX do setor privado, o setor privado não vai investir para poder entrar num custo muito mais elevado do que o que está previsto. Então, é esse processo de, vamos dizer assim, afinamento, de ajuste fino que nós estamos fazendo. Vão lançar quando tiver certeza, então, que vai ter interessados. Como? A ideia é essa, quando tiver certeza que vai ter interessados, aí vocês... Isso. Porque se o setor achar que o CAPEX não é atrativo, nós vamos ter de reformular o que está ali projetado. Né? Temos que reformular, conversar com o Tribunal de Contas, porque nós não vamos fazer simplesmente um leilão para que ele dê vazio. Pelas conversas que o senhor tem tido com o mercado, ministro, isso já está sendo apontado? As empresas estão mostrando... Elas estão aprofundando os estudos para poder chegar a uma conclusão. O senhor avalia que vai ser necessário mudar o CAPEX? Eu ainda dependo de receber esse retorno dos estudos das empresas. Então, por exemplo, nós vamos lançar a 153. Nós já lançamos, aliás, o edital, vamos no dia 21 recepcionar as propostas da rodovia 153, ligando Anápolis até Gurupi. Né? Para que houvesse interesse, foi preciso fazer uma pequena reformulação, tirando uma parte do trecho de Gurupi até Palmas, mas nós fizemos isso exatamente para criar atratividade. E só lancei no momento que eu tenho a certeza que terão empresas bidando no leilão que nós vamos realizar. O processo é esse. Né? O importante é que nós vamos construindo, né, as condições para que o leilão tenha sucesso. Mas o programa está todo de pé. O certo é que nós teremos agora, no dia 22, a inauguração do trecho da Norte-Sul, né, com mais incorporação de 850 quilômetros, de Palmas até Anápolis. Né, e até o ano que vem estaremos fazendo a interligação da Norte-Sul, do trecho de Anápolis, ou seria Ouro Verde, que fica no estado de Goiás, até Estrela do Oeste, em São Paulo, onde ela se encontra com o sistema ALL. Então aí você vai ter um sistema de interligação, né, com bitola de 1,60 m, que vai de Itaqui, atravessa todo o centro-oeste do país, encontra com a ALL que vem de Rondonópolis e vai até Santos. Desculpa, ministro, isso vai estar pronto para a próxima safra já? A Norte-Sul está pronta agora. Não, a interligação até Estrela do Oeste. Agora até Estrela do Oeste, não, para a próxima safra não. Será ao longo de 2015 que nós vamos concluir o trecho todo da Norte-Sul. Ministro, só para ficar claro, se houver essa demonstração então no mercado de que é necessário fazer uma mudança do CAPEX, por exemplo, vai ser começar do zero aí o projeto do Lucas do Rio Verde? Não, começado do zero. Efetivamente, nós temos. Primeiro, a modelagem está aprovada pelo TCU. É um grande passo. O modelo, que é um modelo chamado OpenAxis, modelo aberto, que todos entendem, onde teremos a figura do operador ferroviário independente que poderá utilizar. Você não vai ter mais um monopólio de que o concessionário só ele opera.
como é o caso das concessões que foram feitas anteriormente e os resultados não foram bons para o país. Sim, mas da ferrovia especificamente, do projeto dessa ferrovia, se houver esses questionamentos... O modelo do mercado... está pronto, agora tem a questão do CAPEX, que é a implantação da infraestrutura. Aí sim, se for necessário, voltaremos ao tribunal numa consulta de alguns aspectos que poderão ser modificados, facilitando a questão do CAPEX. Isso foi feito também em rodovias, não houve muita polêmica, onde nós reformulamos a taxa de PIB, a elasticidade do crescimento, que é aquele crescimento que há sobre o PIB. Quer dizer, algumas coisas podem ser feitas no sentido de mitigar esse problema do CAPEX. O importante, isso fique claro, é que nós tenhamos sucesso no leilão. Sucesso significa interessados para realizar o projeto. Sobre investimentos, eu queria saber se os ministros acham que os investimentos em transporte, infraestrutura de transporte, estão adequados ao aumento da safra nos próximos anos, a previsão de aumento, ou se precisa de mais investimento e quanto seria esse investimento necessário? O investimento sempre é necessário, né? O investimento pode se dar de várias formas. Primeiro, ele pode ser público, ele pode ser privado. Eu acho que nós estamos tendo os dois. No momento que o governo investe na conclusão da Norte-Sul, né, ele está fazendo investimentos públicos, investimentos também na FIOL, ele está fazendo investimentos públicos, né? Podemos fazer investimentos privados de que forma? De duas formas. Nós temos as próprias trades investindo onde acha que será o escoamento. O investimento privado que aconteceu da Bung, um investimento de 700 milhões de reais, ela fez porque viu que o governo está fazendo investimento público na pavimentação da 163. Né? Então já escoa a soja através de um sistema, né, Miritituba, Vila do Conde. Então o investimento foi a parte privada, a parte financiada pelo Fundo da Marinha Mercante, né, que também é ligado ao Ministério do Transporte, mas é um investimento privado. Apenas fizemos acesso ao crédito. Né? E também através das concessões. Então, nós vamos utilizar todos os instrumentos e as possibilidades de investimento para que o Brasil tenha a logística que ele mereça para escoar mais rapidamente e com menores custos de logística para o produtor rural. Como disse o ministro da Agricultura, para que o produtor possa ficar com esse resultado da diminuição do custo de logística, do custo do frete. E o investimento em armazenagem também, que acaba ajudando na logística, né? O programa de 5 bilhões ao ano com taxa de juros equalizado pelo Tesouro, ele vai acabar ajudando a que o produtor também não precisa fazer o escoamento no pico da colheita, carregar parte do estoque. O próprio recurso que está avançando através do custeio, o produtor tem o recurso, ele não precisa necessariamente vender a sua produção. O aumento do recurso que passou de 115 bilhões para 136, ele de certa forma ele ajuda também a alongar um pouco o escoamento para não ser necessário fazer no pico da colheita. Então são várias ações que estão sendo implementadas e obviamente que a 242, a 163, a estruturação portuária e a duplicação das ferrovias, com certeza em 4 anos vai mudar completamente a nossa logística no nosso país. Ministro Geller, só uma última pergunta. O nível de águas da hidrovia Tietê-Paraná de alguma forma preocupa esse escoamento de grãos para o Porto de Santos? Acho eu que não. Eu não tenho bem, talvez o ministro pode, mas não é nada de tão grave. Eu acho que está voltando ao normal. É por isso a existência dos diversos modais. Eu acho que, claro, há um problema climático que reduziu a vazão do rio Tietê e que houve algum tipo de diminuição do volume de grãos escoado pela Tietê-Paraná. Mas se você tem a ferrovia lá de Rondonópolis, você já diminuiu também a necessidade. Por isso é importante você ter os diversos modais. Eu acho que um modal não exclui o outro. Nós podemos fazer o modal rodoviário, o modal ferroviário e hidroviário. Nós vamos trabalhar com todas as possibilidades. O importante é que vá se dotando o país de uma logística competitiva para os produtos agrícolas brasileiros.